Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, eu achei o segredo, é Cristo no coração, coração. Ter um bandeira, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham em mais uma escola bíblica dessa série de lições sobre Colossenses e Filemão, estudo sobre a vida cristã. Hoje, já na 11ª lição, onde nós iremos abordar o cristão e o seu trabalho, no capítulo 3, verso 23 ao 24, né, e até o verso 1 do capítulo 4, onde, como já falei, iremos abordar sobre a temática do trabalho, né? Então, o objetivo aqui é abordar a relação patrão-empregado, abordar a relação patrão-empregado à luz da palavra de Deus, como parte da missão de Deus para estimular a valorização da vocação cristã das pessoas no ambiente de trabalho, tá bom? Ó, abordar a relação patrão-empregado à luz da palavra de Deus, como parte da missão de Deus para estimular a valorização da vocação cristã das pessoas no ambiente de trabalho. O texto que nós iremos ler, no capítulo 3, verso 23 ao 24, diz assim, começando aqui: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troco a injustiça feita. Nisso ninguém será tratado com parcialidade. O verso 1 do capítulo 4. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo também que vocês têm um Senhor nos céus. Vamos orar e pedir a bênção de Deus para esse estudo, que nós possamos aprender como ser servos fiéis do Senhor e também servos uns dos outros, servir uns aos outros, e também, se nós estivermos em posição de liderança, nós sabermos tratar e trabalhar uns com os outros com justiça e equidade na palavra do Senhor, ou tratar de acordo com a vontade do Senhor. Senhor Deus e Pai, grandioso Senhor, Rei e Salvador, obrigado por esse momento que nós passamos aqui, Senhor, aprendendo mais e mais da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nos abençoa, Senhor. Venha iluminar nossas mentes, venha iluminar nossos corações, nossas maneiras de agir, de pensar, de viver, meu Pai,
no nome de Jesus, teu Filho amado. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, obrigado, meu Senhor, meu Redentor, meu Salvador. Obrigado por Cristo, Senhor Jesus. Obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor, pelas boas coisas que tem realizado em nossa vida, meu Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Então, o tema hoje, o cristão e o seu trabalho. O texto base, nós já lemos, né? Colossenses 3, 23 a 24. Agora na versão Bíblia Viva, né? Nova versão Bíblia Viva, diz assim: trabalhe arduamente e de bom ânimo em tudo, quando fizerem, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não simplesmente para os homens. Lembrando-se que o Senhor Jesus é quem vai dar-lhes a recompensa da herança, né? Então nós já vemos desde a primeira lição, trabalhando sobre a nossa vida em Cristo, nossa nova vida em Cristo, nós estamos firmados em Jesus, radicalmente transformado, radicalmente modificado em nossa maneira de viver, tanto individualmente como em nossas relações pessoais, seja na igreja, seja na família, né? Seja no ambiente profissional. Então, nessa lição, vamos abordar mais assim o ambiente profissional, né? Então, vamos pensar, através da luz da palavra de Deus, ver como deve ser o trabalho do cristão, como o cristão deve conduzir os seus negócios, né? E nessa relação patrão-empregado, como ela deve ser desenvolvida. Muitos de nós estaremos na posição de patrão e muitos de nós estaremos na posição de empregado, sendo que pelas circunstâncias de hoje, né, de progresso, de regresso, nós podemos até mudar de posições. Nós podemos começar como empregados e nos tornarmos patrões, né? A bênção de Deus pode nos atingir e nós venhamos a ser patrão. E também nós podemos ser patrão e depende da circunstância da vida, por opção, né? Por uma coisa ou outra, pela vontade do Senhor, nós podemos também nos tornarmos empregado, né? Então, como é que nós qual é o nosso foco na questão de no nosso trabalho, né? Como é que nós devemos viver? Qual que é o nosso propósito? Enriquecer, ficar rico para conquistar uma boa vida, né? A riqueza, conforto, acúmulo e mais acúmulo, né? Como é que deve ser o trabalho do cristão? E nós vemos que com base em Colossenses capítulo 3, 22 até o capítulo 4, verso 1, veremos que Jesus Cristo, né, Cristo, ele se importa com a maneira como nós trabalhamos, né, como nós desenvolvemos nossos negócios, qual que é as nossas atitudes, né? Então, a Bíblia vai nos orientar, a palavra de Deus vai nos orientar também nessas atividades, e não só nas atividades eclesiásticas, né? Às vezes nós temos a impressão que a única coisa que a Bíblia vai falar para nós sobre como nós nos portarmos dentro da igreja, como nós realizarmos o nosso trabalho dentro da igreja de maneira eclesiasticamente. Mas nós sabemos que o pecado atingiu todos os setores da nossa vida. E já que nós estamos sendo transformados radicalmente em nossa maneira de viver, a nossa maneira de trabalhar também está sendo afetada pela restauração. A restauração produzida pela palavra de Deus no Evangelho, né? Então, vamos ver aqui os propósitos de Cristo em nossa vida em relação ao local onde nós trabalhamos ou como nós desenvolvemos os nossos trabalhos, né? Então, a primeira parte que nós iremos tratar aqui sobre o nosso trabalho está relacionado à nossa vocação, né? Qual que é a nossa vocação? E assim nós sabemos como ter uma disposição correta, né? Como nós devemos trabalhar. Como cristãos somos chamados, né, para nos unirmos à obra restauradora e redentora de Jesus Cristo, de Deus na vida, de Deus nessa terra, né? Então nosso trabalho faz parte dessa missão. Então, primeiramente nós devemos ver a nossa vocação, né? Nós vamos ver no verso 22 que diz assim, ó. Nós lemos a partir do verso 23, mas assim, ó.
Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, né? Visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Então, agora não vamos olhar para o nosso trabalho como uma imposição. Nós devemos primeiramente olhar para o nosso trabalho como uma vocação, né? Vocação. Como escravos, né? Lá no primeiros séculos, os cristãos poderiam se sentir injustiçados, mas Paulo trabalha com dois princípios para passar para eles, né? Primeiro, ele vai falar que os cristãos, né, os cristãos empregados, os cristãos que são servos, deveriam cumprir o que é colocado a eles com integridade, na presença ou na ausência dos patrões. Eles deveriam ver isso como uma vocação do Senhor, trabalhando completamente com integridade, sendo na presença ou na ausência. Paulo fala assim, arduamente e de bom ânimo em tudo quanto fizere, né? Porque ele fala assim, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Tá? Nós podemos transportar essa informação se para os servos, os escravos, os cristãos daquela época, esse é um conselho que Paulo passa para a igreja de Colossos sobre os que são servos, né? Se ele fala isso para aqueles que eram servos, eram obrigados, imagine para nós hoje, né? Recebemos um salário, somos pagos para realizar uma função e nós realizarmos o nosso trabalho simplesmente quando o patrão está olhando. Longe da vista do patrão, nós não fazemos nada, né? Mas Paulo fala que nós devemos trabalhar arduamente, né? Mas visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade no coração, tudo que fizerem, faça com todo o coração, como para o Senhor, né? Primeiramente, nós devemos fazer o patrão presente ou não ou ausente. E, em segundo lugar, nós devemos voltar. Na lição passada, nós trabalhamos a questão da família, que tudo era feito no Senhor, submissão no Senhor, trabalho no Senhor, disposição sempre a amar no Senhor. E aqui nós vamos trabalhar, falar sobre os empregados, trabalhar como para o Senhor. Por isso que fala aqui, tudo que fizerem, faça com todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é Cristo. Então, a motivação certa é nós fazermos o nosso trabalho com temor diante do Senhor, como temor ao Senhor, com bom ânimo, né? Como para o Senhor, temendo o Senhor, com sinceridade no Senhor, fazendo de todo o nosso coração, e não apenas para mostrar para as outras pessoas que nós estamos trabalhando. Até a palavra traduzida por temor aqui, que vai expressar um sentimento que nós estamos na presença de alguém infinitamente maior. Então, nós estamos diante do Senhor, para glorificar ao Senhor. Nós vemos aqui como Deus abençoou a José, que foi vendido como escravo, foi trabalhar na casa do Potifar, depois na prisão, e tudo que ele fazia de bom ânimo, e Deus o abençoava, Deus abençoava a casa do seu Senhor. Eu acho que deveria ser o mesmo princípio para que nós devemos notar aqui, né? O mesmo princípio nós iríamos fazer nosso trabalho honesto, com uma oportunidade de glorificar ao Senhor. Assim como José bendizia o nome do Senhor com as suas ações, trabalhando, né? Levando a prosperidade do seu Senhor, e Deus era sempre mencionado, Deus era sempre glorificado na vida dele, tá certo? Nós devemos trabalhar nesse sentido, com a vocação certa,
fazendo para o Senhor, fazendo de todo o nosso coração, agradando ao Senhor. E por quê? Nós teremos uma recompensa. E de quem vem essa recompensa, né? Aí tem a ver com a motivação, né? A motivação certa, que é a recompensa, o galardão que nós iremos receber do Senhor. Paulo fala aqui que sobre a vocação para servir, né? Ele lembra os cristãos que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. De novo mencionando a vida de José. Tudo que ele fazia da melhor maneira, fazendo bem. Nós podemos pensar, mas José ficou muito tempo, mas ele foi exaltado, de acordo com a vontade de Deus, né? De acordo com a vontade do Senhor. Então, aqui é o padrão que nós devemos seguir. Através da nossa vocação, servimos aos nossos patrões, realizamos nosso trabalho como ao Senhor, sabemos que a recompensa muitas vezes não vai vir do patrão, o reconhecimento não vai vir do patrão, mas o Senhor vai nos dar a recompensa. Se for bem, né, se for o bem que nós estamos fazendo, com certeza virá o bem para a nossa vida. E se for mal, com certeza Deus vai atingir-nos com o mal também, porque fala que Deus não tem favoritismo, né? Aqui o verso 25, Deus não tem favoritismo, que ele não trata ninguém com parcialidade, certo? Então, mesmo aquele povo lá, que era escravos, né? A igreja era composta por uma grande multidão de escravos. O evangelho cresceu muito na vida daqueles homens lá, e a maioria deles eram escravos. Então, quando o evangelho foi penetrando, esses escravos foram trabalhando para glorificar o Senhor segundo os padrões, que Paulo colocou, segundo os parâmetros, o evangelho foi modificando aquelas estruturas, as estruturas sociais. O evangelho foi entrando, e as estruturas sociais foram modificadas, segundo as obras, né? Cada um receberia um galardão segundo as suas obras. E apesar o autor não sabendo que recompensa é essa, mas nós sempre vamos ver que Deus vai estar sempre uma recompensa para nós. Mesmo que nós não recebemos recompensa dos nossos patrões, dos nossos senhores, a promessa de Deus é que nós receberemos do Senhor, né? E a Bíblia ensina que nós teremos galardão maior e menor de acordo com aquilo que nós fazemos, né? Então, nós vemos aqui, nós temos uma vocação para servir. Deus nos colocou numa posição para nós fazermos alguma atividade. Essa atividade deve ser feita da melhor maneira possível, né? Sempre pensando na vida de José ali. José falou lá na hora da sua tentação, ele falou que o patrão dele não sabia o que tinha. José sabia de tudo, e tudo era feito de acordo a honrar, a ter um padrão de honra, de glorificação a Deus. E ele trabalhava com certeza com a motivação certa, que ele estava servindo ao Senhor. E ele sabia que a recompensa viria do Senhor, né? Então, agora aqui, muitas vezes nós trabalhamos e nós temos nosso Deus como referência, nós temos a palavra de Deus como referência, mas às vezes o nosso patrão não vai ter. Mas agora, se nós colocarmos na posição de patrão, qual é a referência que nós devemos ter? O patrão, nós como cristãos sendo patrão, qual a referência? A Bíblia diz assim: patrões, tratem seus empregados com consideração, sejam justos com eles, não se esqueça nem por um minuto que vocês também servem a um Senhor, o Deus dos céus. O verso aqui, lembre-se, né? Lembre-se, aqui, não esqueça nem por um minuto que vocês servem também a um Senhor no céu.
Senhores, trate os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor nos céus. Como empregado, nós devemos trabalhar para agradar ao Senhor, não ao Senhor da terra, mas ao Senhor que está no céu. Não apenas o nosso patrão na terra, mas o nosso Senhor que está no céu. E como patrão, nós devemos ter Ele como referência, porque sabemos que Ele também é o nosso Senhor. Nós, mesmo sendo senhores de empregado, mesmo sendo patrão, nós temos alguém maior do que nós lá. E é a Ele que nós devemos prestar conta. É Ele que nós devemos prestar conta. Então, o cristianismo, quando ele chegou, ele vai impactar tanto a vida dos servos, que eles vão trabalhar com maior ânimo, né? Vai estimulá-los a trabalharem melhor, como vai colocar o patrão numa posição onde ele vai ter que buscar mais justiça, trabalhar com mais justiça. Naquela época não tinha direito trabalhista, não tinha lei, não tinha carteira assinada, mas os patrões cristãos ali foram desenvolvendo uma maneira, né, de melhorar a vida dos seus servos. Quando Paulo manda o amigo dele de volta, né, para Filemão, ele fala assim, não trate mais ele como um servo, mas como um irmão. E Tiago, né, fala sobre os senhores que não tratam bem os seus empregados, sonegam os seus salários. Então, a palavra de Deus é bem clara nisso. O que trabalha deve trabalhar como para o Senhor, trabalhar não apenas quando o patrão está olhando. E o que tem trabalhadores deve tratar os trabalhadores com honra, com justiça, com equidade, não oprimindo ou não sonegando o seu salário, não pagando menos do que se deve, né? Essa é a maneira correta de nós relacionarmos o nosso trabalho. E, pensando em vocação cristã, nós já terminamos aqui, que nós devemos valorizar a nossa vocação cristã em nosso trabalho, porque nós teremos a nossa recompensa. Então, Paulo, de novo, né? Trabalhe arduamente, de bom ânimo. Como é que nós vamos valorizar a nossa vocação cristã? Trabalhando arduamente, de bom ânimo. E em tudo quanto fizerem, como se estivesse trabalhando para o Senhor. Né? Cristãos que olham para a dificuldade da vida, né? Do trabalho, mas eles não pensam que estão trabalhando para um patrão terreno, mas estão trabalhando ali para glorificar o nome do Senhor. É assim que nós vamos valorizar a nossa vocação cristã. E também vamos valorizar todas as pessoas do nosso trabalho, sabemos que nós estamos servindo a um só Senhor. Se eu sou um patrão, eu devo tratar bem os meus empregados, sabemos que tanto eles como eu, né, como nós mesmos, estamos servindo ao mesmo Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Assim como fala aqui a referência, assim como Jesus se esvaziou, tornando semelhante a nós, e Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em nosso resgate, da mesma maneira nós devemos trabalhar e ajudar uns aos outros, trabalhar com equidade, né? Olhando com justiça, sem opressão, para que nós todos sejamos um no Senhor, né? Paulo fala, vocês devem fazer o que é justo, direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Essa é a advertência, né? Tanto aos empregados, os servos que devem trabalhar de maneira correta, como os senhores também têm que olhar para os seus empregados, lembrar que tanto um quanto o outro, os dois estão debaixo do mesmo senhorio de Cristo, né? Essa é a lição de hoje. Nós iremos na semana que vem, já na última lição da carta de Colossenses, e depois nós iremos partir para a carta de Filemão. É isso, né? Vamos aqui ver a lição, tá certo? Nós vamos terminar a semana que vem a última carta, o último trecho da carta de Colossenses, né? Cristianismo no dia a dia. Vamos orar e pedir a bênção de Deus para que nós possamos aprender mais e mais com a palavra dele. Senhor Deus, obrigado pelo momento que nós passamos na tua presença, Senhor. Sendo abençoados pela direção que a tua palavra tem nos dado, Senhor. Como sermos empregados, Senhor. Empregados úteis, Senhor. Empregados, Senhor, que trabalham, não, Senhor,
com corpo mole, empregados que trabalham, Senhor, com afinco, Senhor, para glorificar o Teu nome nesse mundo, Senhor, para que haja prosperidade tanto na nossa vida como na do nosso patrão, Senhor. E nós também, Senhor, como patrões, Senhor, nós possamos, Senhor, não desvalorizar aqueles que trabalham para nós, Senhor, ou pagando baixo salário, Senhor Deus, ó Pai, ou pensando que nós realmente tenhamos domínio sobre eles. Mas sabemos que tudo passa, tudo não passa de uma vocação que tem nos dado, Senhor, o trabalho, Senhor, a união que tem nos dado, Senhor, e assim nós fazemos de acordo com a Tua vontade, nós possamos, Senhor, sanar muitas das injustiças que há nesse mundo, Senhor, na questão de salário, na questão de trabalho, Senhor, mal desenvolvido, Senhor, mas que nós possamos, cada dia, glorificar mais e mais a Ti, meu Pai. No nome de Jesus, Teu Filho amado, eu peço tudo isso, Senhor Jesus. Amém e amém. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim.